Olá, estamos aqui na TV Direta, mais uma vez para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, como eu já falei anteriormente, durante o telejornal, hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta dois convidados que vieram aqui da nossa cidade, nossa vizinha cidade, de Ribeirão Preto. Eu vou falar assim, nem convidados, vou falar dois amigos nossos, duas pessoas muito queridas, por já ter tanto paciente aqui em conjunto, tratar já do povo de Mococa há tanto tempo, e gentilmente aceitaram o convite de estar mais uma vez aqui na TV Direta e falar junto aos nossos telespectadores. Bom, eu já vou apresentar para vocês. E vocês podem acreditar, às vezes as pessoas estão em casa e falam, mas será que é aquele doutor mesmo que está aí? É ele mesmo. Então, hoje o programa Saúde está recebendo, com maior carinho, a presença do doutor Luiz Antônio. Doutor Luiz Antônio Araújo, ele é médico, neurocirurgião em Ribeirão Preto. E do seu filho também, o Luiz Antônio Júnior. Isso aí. Eu gostaria de, primeiro, agradecer o doutor Luiz Antônio mais uma vez por ter se deslocado da cidade de Ribeirão Preto e ter vindo até a nossa cidade aqui de Mococa para falar um pouquinho mais sobre as doenças neurológicas, sobre os casos neurocirúrgicos e assim, com certeza, prestar importantes esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, de coração mesmo, meu muito, muito obrigado, doutor. Boa noite, Eliana. Boa noite, telespectador da TV Direta, Mococa. Acho que é a terceira vez que a gente já vem aqui conversar sobre a patologia neurológica e é sempre um prazer, sempre será um prazer vir, porque realmente, como a Eliana já disse, nós temos muito paciente em comum, já tratamos, já operamos muitos pacientes daqui. E eu tô sempre ela só me falar, eu já estou pondo o paletó e estou vindo. É um prazer muito grande em Mococa. E eu gostaria também de agradecer, ao seu filho, hoje seu companheiro de trabalho, por ter aceito o convite também. Eu sei que você é muito ocupado e de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui. Novamente, é a segunda vez que eu venho aqui no programa da doutora e eu chamo ela de doutora carinhosamente, que é a doutora Eliana que eu conheço desde pequenininho, e é um carinho enorme pela população da cidade e da região de Mococa. Então, gente, vocês que estão em casa nos assistindo já conheceram nossos convidados, já sabem do assunto do programa. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre dores de cabeça, um pouquinho sobre tumores, aneurisma. Porque quem que não tem isso? E às vezes fala, puxa, lá no programa da doutora Eliana nunca se fala desses assuntos neurológicos. Então, nada como trazer duas autoridades aqui, lá de Ribeirão Preto, para a gente falar um pouquinho mais a respeito desses assuntos. E você que está em casa nos assistindo, como sempre, vai poder participar. Vai poder participar pelo nosso telefone, o 3656-4147, ou pelo nosso WhatsApp, Nosso WhatsApp 992200357, à disposição de vocês, certo? A gente espera de coração que vocês gostem muito do nosso programa, que vocês participem do nosso programa e assim aprendam cada vez mais a respeito de assuntos tão importantes, como os assuntos neurológicos. Eu vou abrir o programa perguntando assim para o doutor Luiz Antônio. A gente sabe, doutor, que dor de cabeça é o que é de mais comum, É difícil o médico que dá um plantão numa UPA, num pronto-socorro, e que não vai receber, num plantão de 24 horas, várias pessoas com a queixa de dor de cabeça, E é muito difícil, às vezes, a gente saber quando a dor de cabeça é grave ou não. E às vezes a pessoa está em casa e deve estar se perguntando, será que toda dor de cabeça eu tenho que procurar um médico ou eu posso ficar tomando um analgésico ou não, doutor? Então você quer falar um pouquinho, então, dos nossos telespectadores. Pois é. Realmente a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns da neurologia e da medicina em geral.
tanto o neurologista, como o clínico geral, como todo médico, sempre no dia a dia ele depara com uma dor de cabeça. É um sintoma extremamente comum no nosso meio. E muitas vezes é grave, porque a gente tem que procurar sempre diferenciar a dor de cabeça benigna da dor de cabeça com algum problema, um aneurisma, uma hemorragia, um processo expansivo, quer dizer, um tumor, que é o mais perigoso, né? Uma hidrocefalia, enfim, dor de cabeça comum, aquela que você está com a indigestão, ou está com uma sinusite, ou com uma gripe, ela aparece com alguma... Isso aí ela aparece, some com ou sem remédio. Agora, aquela dor de cabeça que persiste, tanto de um lado ou do outro da cabeça, mesmo aquela que a mãe eu tenho enxaqueca, a minha família toda tem enxaqueca, mas, enfim, o que a gente recomenda é assim, a dor de cabeça persistiu, voltou duas, eu acho que tem que procurar, de preferência, um neurologista, porque esse neurologista vai avaliar todas as características dessa dor e vai chegar até um exame complementar, como uma tomografia, talvez. Então, não desprezem dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma que tem que ser avaliado por um médico, de preferência neurologista. E assim, muitas pessoas, Luiz, que tem dor de cabeça já tem aquela coisa, eu vim aqui porque eu estou com medo de ter um tumor, não é? Eu acho que a grande maioria das pessoas que tem dor de cabeça esse é o medo que eles têm, né? De ter um aneurisma, de ter um tumor, né? Eu acredito que até que eles vão ao neurologista no intuito de, eu queria descartar isso aí, não é verdade? E assim, nem todos, por exemplo, nem todos os tumores, nem todos os aneurismas que as pessoas têm são tão graves a ponto, assim, de falar assim, nossa, a pessoa tem um tumor, vai morrer. Hoje em dia, a neurocirurgia, a neurologia, já tem muitos recursos, não? Sim, hoje em dia, com a tecnologia implantada aí pelo desenvolvimento, você consegue diagnosticar com grande precisão. Só que um grande problema é quando você demora para ter o diagnóstico. Então, é o que o Dr. Luiz Pai falou, né? Você tem uma dor e ela está persistindo, você tem que investigar. E nem sempre, vamos dizer assim, muitos pacientes chegam para a gente, doutor, eu tive um familiar que teve um tumor ou teve um aneurisma e eu vim aqui para investigar, porque estou com uma dor diferente. Então, isso daí também muitas lesões, elas são hereditárias, né? Aneurisma também, então a gente aconselha, principalmente acima de 30 anos, que faça, no caso dos aneurismas, faça um exame controle para a gente, vamos dizer assim, pelo menos descartar lesões vasculares. Sabe que isso que o Luiz falou, eu achei interessante, porque principalmente aqui, que é uma cidade menor, assim, aparece um caso de aneurisma, no outro dia todo mundo quer saber se tem aneurisma ou não, né? Porque eu já tive 2 casos na família, eu tenho sempre dor de cabeça e eu quero fazer um exame para ver se eu tenho aneurisma ou não. Tem jeito, doutor? Tem jeito, lógico. Se a pessoa tem alguém na família com história de aneurisma, já pegou aneurisma, tem um diagnóstico que está acompanhando o aneurisma, ou algum familiar que morreu de aneurisma, eu acho que principalmente os familiares de primeira linha, quer dizer, mãe, filho, todos têm que ser investigados. E de segunda linha, menos frequente, mas também tem que ser investigado. E hoje a gente tem a angiorressonância, que é um exame, a parte vascular da ressonância. É totalmente inócuo, sem precisar de anestesia, sem precisar punção, é um exame que te dá, em termos de epidemiologia, uma boa segurança e um diagnóstico efetivo na profilaxia, na prevenção de uma ruptura de um aneurisma de quem tem. Então, acho que quem tem família com essa patologia tem que procurar um neurologista para fazer uma angiorressonância. Muitas pessoas têm medo também, né? Se eu descobrir que eu tenho aneurisma, eu tenho que operar? O aneurisma é cirúrgico, de maneira geral, né? De maneira geral, sim. A gente segue um protocolo, né? Em relação ao tamanho dele, localização,
porque hoje existem dois tipos de tratamento, em que você faz procedimento aberto, né, que é a cirurgia, e você pode fazer o procedimento endovascular, que é o que o pessoal fala que é pela artéria, né? Então você, com um dispositivo semelhante a um macarrão, você consegue ir até o aneurisma e você consegue tratá-lo. Porém, não são todos os aneurismas que você consegue fazer a cirurgia ou fazer a embolização. Na verdade, existe um estudo que a gente faz com o paciente e a gente determina o que é melhor. Porque a gente já teve casos em que até pacientes que vêm até nós, que muitas vezes ele não quer passar por procedimento cirúrgico. Nossa, doutor, vai ter que rapar minha cabeça, vai ter que cortar. Porém, a cirurgia, nesse caso, ele pode ser mais efetivo do que simplesmente fazer um furinho na pele e fazer o tratamento. E hoje essas cirurgias são feitas assim, com bastante êxito. A gente vê os pacientes saindo bem da cirurgia, né? Sim. A cirurgia do aneurisma evoluiu muito. Quando nós começamos, na década de 80, o microscópio era de pequena potência, a embolização nem se pensava. Então, ainda, podemos dizer que a gente tinha muito insucesso, mas por falta tecnológica, a anestesia era outra. Agora, houve um avanço muito grande do ponto de vista tecnológico, tanto do ponto de vista de anestesia, técnica cirúrgica. Os microscópios hoje são muito amplos, então a gente opera com um aparato tecnológico muito, muito bom hoje. E o índice de sucesso é muito, muito bom. Com imortalidade, que seria aquele caso que tanto morre com a embolização como a cirurgia. Então a mortalidade baixou demais, e também a morbidade. O mais importante é o diagnóstico precoce e as primeiras medidas precoces. E mesmo a cirurgia de coluna também melhorou muito, né? De primeira as pessoas morriam de medo. Falavam, vai operar a coluna, vai sair na cadeira de rodas. Tinha essas coisas, não tinha? Muito. Tinha. Mas hoje, o Antônio pode falar até melhor que eu sobre coluna aí, mas as cirurgias de coluna também melhoraram muito. Aquelas que tem que colocar pino, parafuso, tem que ser extremamente estudada para você pensar em colocar pino, parafuso, mas quando tem que colocar de qualquer maneira, os pinos, parafuso, o instrumental também de coluna melhorou muito, muito. Essa de operar de coluna e ficar numa cadeira de roda não existe mais. Lógico, é caso para caso. Mas vamos lá, já estão chegando bastante perguntas, o pessoal está nos assistindo. A Rosângela ligou para a gente, beijo para você, viu, Rosângela? Ela falou assim, eu trabalho na maternidade e gostaria de mandar o meu agradecimento ao Dr. Luiz Antônio por tudo que ele fez pela minha mãe, a dona Alvina. Ela teve um aneurisma há muitos anos, doutor. E graças ao senhor, minha mãe viveu mais 4 anos ainda. Sou-lhe muito grata por tudo que o senhor fez. Então, Rosângela, está dado o seu recado. Rosângela, obrigado pela lembrança. A gente não lembra tanto tempo assim atrás, são muitos casos, mas a gente, desde a época da sua mãe, hoje é mesmo o mesmo padrão. A gente sempre trata os pacientes e Mococa a gente tem um carinho especial, que são sempre pacientes que a gente acaba ficando amigo aqui em Mococa. Tem bastante, né? Daqui, então, né? Eu te agradeço muito a lembrança. Muito obrigado. A dona Odete também ligou para mandar um beijo para a doutora Eliane e para o doutor Luiz Antônio. Né? Sou avó do Tiago, do Tiaguinho. O senhor lembra do Tiago? Que ela falou que teve uma sinusite, uma meningite. Hoje o Tiago faz faculdade de medicina. Olha. Entendeu? Já na UNAERP. Olha, o menino ficou bom e eles estão muito agradecidos por todo o cuidado que teve com o neto. Olha, e foi um caso grave, né? Era um abscesso. Isso, era um abscesso. Né? O Tiago está lá perto da gente, fala para ele nos visitar. Gostaria muito de dar um abração nele. Nós sofremos muito junto. Eu gostaria muito de rever o Tiago. Fala para ele nos procurar.
É um prazer. É só falar, eu sou o Tiago, né? Sou o Tiago, eu já lembro na hora. Ó, a irmã Miquelin gostaria de parabenizar a doutora Eliana por mais uma vez estar trazendo o doutor Luiz Antônio. Mando-lhe um beijo para ele e para o seu filho. E para toda a sua família, doutor. O senhor é uma ótima pessoa, um ótimo médico exemplar. Sejam bem-vindos a Mococa. Então, está dado o recado aqui também, né? Irmã, boa noite. Eu sei que nós passamos também momentos difíceis, mas acho que vencemos. Eu lembro muito de você e foi um prazer e agradeço a sua lembrança comigo e com meu filho. Então, ó, gente, quem mandar a pergunta via WhatsApp, não esqueça de deixar o nome, porque nós não temos o contato de vocês, certo? Então, vamos lá. Boa noite, doutora Eliana. Eu tenho uma dúvida. Então, vamos lá. Vou passar para o Luiz. Ó, minha dúvida é a seguinte, doutora. Eu tenho muita dor nos braços, né? Chega até travar meu braço. Descobri que eu tenho uma hérnia de disco cervical. Gostaria de saber o que é isso? Rosimeire está perguntando. Rosimeire, boa noite. A hérnia de disco cervical, na verdade, ela é uma patologia também de cunho genético, né? Então, a hereditariedade, ela também persiste na sua patologia. Então, ou pai, ou mãe, ou avô pode ter tido algum problema associado, né? E ela é assim, você tem o corpo vertebral, que é um osso em cima de um disco, e isso desde cima daqui de cima da região cervical até a lombar. Esse disco ele pode se desgastando e fatores externos como pegar peso, você não cuidar bem da sua coluna pode fazer com que a gelatina que tem dentro desse disquinho ela começa a se corromper e aí ela começa a correr em direção aos nervos. Só de chegar próximo aos nervos já pode desencadear a dor. Então, assim, na verdade, o tratamento para isso, muitas vezes não, 80% dos casos, o tratamento disso é um tratamento conservador. Você consegue tratar com uma fisioterapia, você consegue fazer uma hidroginástica, uma natação e você resolveu o seu problema. Até quando meu pai falou em relação a parafuso, pino, só para você ter uma ideia, a gente tem uma causuística lá no nosso serviço em que você tem que tratar 100 pacientes praticamente para ter um paciente que tem que colocar um parafuso e, na verdade, você tem que ter de 100 pacientes, você tem que atender 80 para ter um paciente cirúrgico de hérnia. Então, assim, é uma patologia que, dependendo, se você pegar isso precocemente, você consegue resolver sem cirurgia, sem procedimento invasivo. Então, vamos lá. Olá, boa noite, eu sou a Bruna Cândido. Um abraço, Bruna. Então, a Bruna diz o seguinte, eu tinha uma hérnia de disco extrusa lombar. Aí fui lá no doutor Luiz Antônio e ele fez minha cirurgia em Ribeirão. E eu queria mandar um enorme abraço, tanto para ele quanto para o Júnior, que sempre me atenderam com muita atenção e carinho. Hoje eu já estou bem, trabalhando, mas gostaria de deixar meu carinho, meu enorme agradecimento a vocês. Que Deus lhe dê muita saúde, para que vocês consigam continuar nessa linda missão. Rosimeire. Rosimeire, te agradece muito suas palavras e é o que a gente precisa mesmo. Que Deus nos dê saúde para que a gente consiga ainda tratar e ajudar bastante gente. Esse é a nossa meta desde que nós formamos em medicina e continuamos e passamos para os nossos alunos. Obrigadão e vamos lá, porque precisar nós estamos lá. Né? É gostoso a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Ter prazer de fazer, ver o paciente se recuperar, né? Tem preço na nossa profissão. Não tem preço. Né? Esse agradecimento, né? Não tem preço. Uma pergunta também, a pessoa não deixou aqui o nome, né? Mandou via WhatsApp. Doutor Luiz Antônio, o que é angioma cavernoso do sistema nervoso central?
Não deixou o nome? Não. Olha, angioma cavernoso do sistema nervoso central é uma patologia vascular, seria como se fosse um tumor vascular, um tumor venoso de veia, seria um conglomerado, um punhado de veia que se junta, forma uma tumoração, e isso pode se dar em qualquer lugar do sistema nervoso central. No cérebro, no tronco, no cerebelo, na medula, menos frequente, e também é causa de hemorragia cerebral. Muitos deles funcionam como hemorragia cerebral, como ataque epilético, como doenças que simulam, às vezes, um AVC por compressão que ele acaba dando pelo seu crescimento. Então, é uma patologia que precisa ser muitas vezes tratada cirurgicamente, outros, quando são pequenos, somente observados. Mas é uma patologia que tem que passar para o neurologista orientar sua evolução. Tem uns que são benignos, tranquilos, né? Só observar e deixar quieto, né? Observa, deixa quieto, se for pequeno, se for único, Localização. a localização tranquila, a gente não opera. Só opera aqueles casos que são maiores, que já sangraram, ou está apresentando epilepsia. É uma patologia benigna, porém que merece cuidado. Boa noite, doutores. Também não deixou, mandou WhatsApp, não deixou o contato para a gente. Está muito esclarecedor o programa, estou gostando muito. Mas gostaria de saber sobre os tumores cerebrais, doutor. Os tumores cerebrais são geralmente assim, cirúrgicos? Na verdade, assim, você tem que, para você fazer a avaliação de ser cirúrgico ou não, primeiro, voltando na tecnologia, muitas vezes você, com a ressonância magnética de alta performance, você consegue ter uma ideia de que tipo de patologia é, se ela é benigna ou se ela é uma lesão maligna. As lesões benignas, os meningiomas, por exemplo, que é uma entidade em que a sua grande maioria ela é benigna, você, dependendo do tamanho, localização, você pode observar. Tem pacientes que às vezes chega lá no consultório, fala: oi, eu sou fulano de tal, acompanho com seu pai há 30 anos e eu tenho um meningiominha. E ele não cresceu. Agora, se chega um paciente em que a característica da lesão, a localização, principalmente a característica, né, em que possa ter um grau de malignidade, aí essa indicação ela estaria precisa, né? Então depende da característica em que vem apresentada essa lesão. Então vamos lá. Boa noite. Quero agradecer a doutora Eliana por sua competência e carinho que tem com seus pacientes. Doutora, eu não conheci o doutor, mas já havia ouvido falar sobre ele. E já gosto dele. Gosto muito dele e também de seu filho, pois eles operaram uma amiga muito querida minha e ainda estão tratando dela com muito carinho e competência. Gostaria de perguntar, doutor, sobre pontadas agudas na cabeça. Assim. Isso é algo preocupante? Meu nome é Rosita e sou sua paciente, doutora Eliana. Um abraço para você, Rosita. Boa noite, Rosita. É um prazer falar com você. Pontada na cabeça é uma coisa que precisa ter cuidado, lógico. Às vezes a gente tem pontada na cabeça, o cara está com um processo viral, uma infecção na face, uma rinofaringite, uma faringite, uma otite. Você pode ter dor em pontada à distância até. Você tem alguma coisa na face, tem uma pontada occipital, por exemplo. Agora, o que não pode é aquela que nós já falamos no início, que essa pontada seja recidivante, que ela volte. Teve uma crise de pontada hoje, aí semana que vem você tem outra crise, aí diminui para 2 vezes por semana, quer dizer, está aumentando a frequência dessas pontadas, tem que ser investigado, tem que procurar um neurologista. Pontada, ela geralmente vem à distância de alguma coisa. Boa noite. Doutor, o que é hidrocefalia? Tem que sempre pôr válvula? A hidrocefalia ela é uma entidade uma patologia, né, uma doença,
em que ela atinge desde do recém-nascido, né, às vezes até intraútero, até o paciente idoso, com cada um com a sua característica. Mas, normalmente, a hidrocefalia hoje, existem 2 tipos de tratamento, basicamente. É a válvula, que é a conhecida válvula, em que é um procedimento cirúrgico de baixa morbidade, né? Em que você faz o procedimento hoje, o paciente vai embora amanhã. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é um acúmulo do líquido que banha o cérebro, né? E, na verdade, é um acúmulo, porque o cérebro ele produz uma média de 20 ml por hora desse líquido. E ele tem que absorver essas 20 ml. E existe uma disfunção, ou existe um entupimento nos canalículos que tem dentro do cérebro, ou existe uma produção maior do líquido ou uma absorção ineficiente. A gente coloca a válvula como se fosse um ladrão de caixa d'água. O excesso de líquido é drenado para o abdômen. Outro procedimento que a gente consegue fazer é a terceiro ventriculostomia, em que nós conseguimos fazer um orifício em uma região central do cérebro e a drenagem desse líquido ela consegue ser feita para outra região do cérebro. Então você não deixa nenhum dispositivo lá dentro, não tem válvula, não tem nenhum corpo estranho. Porém, não é todos os casos em que a gente pode fazer a terceira ventriculostomia. Por exemplo, nos idosos. Paciente idoso que tem uma hidrocefalia, que o nome da patologia é hidrocefalia de pressão normal, se você fizer a terceira ventriculostomia, a longo prazo, existem grandes trabalhos mostrando em que essa hidrocefalia ela volta. Então, na verdade, é uma cirurgia, a curto prazo ela é eficiente, mas a longo prazo ela torna-se ineficaz. Então, nesse caso, seria interessante uma válvula. Boa noite, doutora. Eu sou a Magda, do Jardim Primavera, e gostaria de perguntar para o doutor o que é cisticercose de um sistema nervoso, doutor? Magda, boa noite. Muito interessante a sua pergunta, mas a cisticercose, graças a Deus, principalmente no nosso estado, eu tenho certeza que em Mococa também, que nós já operamos alguns casos de Mococa de neurocisticercose, e hoje faz muitos anos que nem em Ribeirão Preto, nem na nossa região, nem de Mococa, a gente vê mais casos de neurocisticercose, graças a um trabalho de preventivo, né, que é feito. E a cisticercose, a pessoa acaba adquirindo quando ela come uma verdura que foi lavada com água contaminada, principalmente de verdura em água contaminada. O porco, ele carrega o cisticerco, quer dizer, se você comer uma carne de porco contaminada, você vai ter o que a gente chama de lombriga, né? Você vai ter a tênia, que são aqueles gominhos que saem, mas que não é a cisticercose. Aqueles gominhos que, se cair dentro de um lago, e esse lago for usado para irrigar essas plantas, aí sim você vai adquirir a cisticercose, que vai para o sistema nervoso. Ela pode ocasionar uma hidrocefalia, que o doutor já falou, pode ocasionar tumorações, pode ocasionar convulsões. A cisticercose do sistema nervoso central é uma patologia muito grave, mas eu acho que, graças a Deus, com o trabalho que é feito pela vigilância sanitária das cidades, de orientação, para onde você... Porque hoje é uma patologia que você tem que fazer a notificação compulsória. Você tem uma cisticercose, você tem que comunicar ao centro de saúde para ir lá nessa casa, nesse sítio, orientar. E com isso, com esse tratamento básico, isso diminuiu drasticamente. Raramente hoje a gente vê uma cisticercose. Mas então é aquela patologia que se adquire de águas, verduras mal lavadas, verdura já contaminada,
e aí você adquire uma cistercose. Então, vamos lá, ó. Oi, boa noite, doutora Eliana. Tudo bem? É o Júnior de Mococa. Então, um abraço, Júnior. Minha madrasta, doutor, tem muita dor de cabeça. Dói tanto que ela chega a ficar de cama. Aí toma na dor e toda semana ela está na UPA. Ontem mesmo, ela já fez até uma tomografia. Disseram que é enxaqueca. Não é normal, assim, doer todo dia? Logo que ele falou que ela já passou pela UPA, primeiro, eu gostaria de agradecer que quando nós fomos inaugurar a nossa UPA aqui em Mocó, tivemos, né, o privilégio de ter o Luiz Antônio aqui com a gente. Então, eu já gostaria aqui de deixar registrado, meu muito obrigado de coração. Você não tem noção de como eu fiquei feliz de te ver naquele dia lá junto com a gente, né? Uma coisa assim que era um sonho nosso, inaugurar a UPA. A gente conseguiu inaugurar e a sua presença com a gente. Mas vamos lá, né? Vamos falar para ela. É normal ter dor de cabeça todo dia? Na verdade, assim, os quadros de enxaqueca, cefaleia, na verdade, tem alguns casos que são severos. Porque se você pegar e for enumerar os tipos de dores de cabeça, existem vários tipos, várias características, várias formas de ter a dor. Então, assim, tem paciente que tem a dor é importante, ela é real, porque muitas vezes até pelos familiares, eu acho que será que essa dor realmente ela existe? Então, assim, existe, é uma patologia, e se não tratada adequadamente com o neurologista, lógico, deve ser investigada, né? Igual foi feita uma tomografia, se a tomografia foi feita com contraste, não foi. Então a gente tem que ver como que foi feito o estudo disso. O estudo eu acho que é a maior segurança que a gente tem, é a prevenção. Mas realmente, existem essas dores, elas, vamos dizer assim, elas são reais e muitas delas têm tratamento. Também às vezes demora um pouquinho para se chegar a esse tratamento. Eu dou um medicamento para um paciente que tem a mesma dor, para um faz efeito, para o outro não faz. Então, não existe uma receita de bolo para dor de cabeça, em que você está com uma dor abdominal, faz um uso do Buscopan, ele melhora. Dor de cabeça, ela não funciona bem assim. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E sempre procurar o neurologista para fazer essa identificação. Então, vamos lá, ó. Nossa, gente, tá chegando tanta pergunta. Vocês não vão embora daqui, não. Vamos ficar por aqui, viu? Mas vamos lá, ó. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer aos doutores. Graças a ele consegui, né, mudar minha qualidade de vida. Porque fiz uma cirurgia. Tinha uma hérnia L4, L5. A cirurgia foi feita em setembro de 2014. Hoje faço aula de funcional, faço tudo. Um grande abraço da Tatiana Maranca, doutora. Olha, seus pacientes estão assistindo, hein? Tatiana, boa noite, muito obrigado pela lembrança e pela acolhida aqui em Mococa. Dizer que eu queria justificar a minha ausência no dia da inauguração da UPA, aqui, que eu não pude vir. Eu já tinha um compromisso em São Paulo, mas pelo menos um da nossa família veio. Dividimos as obrigações, que eu acho que, pelo tanto de paciente que nós já cuidamos daqui de Mococa, nós temos obrigação com Mococa. E a gente ainda tem, assim, uma certa frustração com Mococa, que a gente ainda não resolveu, mas eu espero que um dia resolva, que é que a gente pudesse tratar também dos pacientes do SUS aqui de Mococa também, do paciente que não tem convênio, do paciente que não pode pagar. A gente, infelizmente, com essa regionalização, a Mococa acaba indo para outra DIR, outra central. Mas acho que um dia nós vamos resolver isso aí. Quem sabe um dia, né, doutor? Não vamos perder a esperança, não, né? Ó, aqui é o Carlos Eduardo Santos. Eu queria perguntar para o doutor Luiz Antônio, o que ele está perguntando, o senhor conhece o doutor Kleber Paiva? Sim. Né? Porque ele pôs um aparelho que se chama estimulador medular há 6 anos. E ele queria saber se tem como ainda fazer contato, assim,
Dr. Kleber, sim. O Kleber é um grande amigo nosso, ele frequentou o serviço lá com a gente. Hoje ele tá em São Paulo, está no HC de São Paulo. Ele está coordenando, se não me engano, o departamento de neurocirurgia funcional lá, que é justamente esses geradores. Eu posso pegar o contato dele lá, pelo WhatsApp eu já posso pegar e passar para a doutora, e é só entrar em contato com a doutora, mas ele é super acessível, você deve lembrar dele, é uma pessoa igual a gente, assim, bem tranquila, e conseguimos sim. Ó, a Irma Penteado, lá do Chico Piscina, também ligou, disse que fez uma cirurgia de coluna, também com o Dr. Luiz Antônio. Colocou 4 pinos, retirou uma hérnia de disco há 1 ano e 8 meses. E só tenho a agradecer ao senhor e ao seu filho. Os senhores são ótimos profissionais, rezo para Deus cuide de vocês. Certo? Obrigado. Agora o pessoal vai perder até o medo da cirurgia de coluna que eu estou vendo aqui, porque todo mundo aqui que fez tá falando que fez e está satisfeito, né? Olha aqui, ó, o José dos Reis de Araújo, lá do Francisco Garófalo. Ele disse que tem uma dormência do lado esquerdo da cabeça, atrás da orelha. Já até conversei uma vez com a doutora Eliana, e quando eu tenho essas dormências, às vezes acho que saio fora do ar, né? Mas faço tudo quanto é exame, doutor, para ver essas coisas, e nada dá nada. Mando um beijo, um grande abraço para os doutores, para a doutora Eliana. Esse tipo de dormência, assim, atrás da orelha, se pode ser alguma coisa mais séria, porque todos os exames dele dão normais. Com os exames normais, a gente fica mais tranquilo. Mas aquilo que nós é tudo em medicina, principalmente em neurocirurgia, a gente tem muito isso, que a coisa geralmente é grave. Persistiram os sintomas, tem que ir mais fundo. Fez uma tomografia, não deu nada, fez uma eletromiografia, não deu nada, vamos numa ressonância, vamos numa cintilografia, temos que esgotar as possibilidades de investigativa complementar. Eu acho que você deveria procurar de novo a doutora Eliana para ela te reexaminar e a gente mais fundo nisso, até ficar num problema funcional, quer dizer, num problema distônico, que seria a última causa nossa, né? Sempre a gente não procura levar sempre para psicossomático, distonias, essas coisas. Ó, o seu Benedito Filho disse que fez uma cirurgia também com o Dr. Luiz Antônio em Ribeirão Preto há 3 anos. E eu falo para todo mundo que o senhor é o Deus de Ribeirão. E eu fui muito bem atendido, muito bem cuidado, fiz uma cirurgia da carótida direita. Eu até te dei um presente, que foi uma maleta. E quero te mandar um beijo e um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo. Aí, seu Benedito, meu recado, senhor. Lógico, eu não jamais esqueceria de você. E principalmente, já teve várias vezes de volta lá. A tua lembrança eu uso quase que diariamente, então, maleta. Espero que você está bem da carota, tenho certeza que você está se cuidando. Mas estamos aí. Estamos aí. Muito prazer falar com você, muito prazer. O seu Agnello Gomes diz que há 14 anos o senhor prestou com muita competência e carinho assistência à minha esposa, né, que já faleceu. E esse passado estará sempre na memória dele. Um grande abraço, doutor, com muito carinho do seu Agnello Gomes. Seu Agnello, eu queria mandar também um abraço, né? Para a dona Neide, né? Quanto sofrimento, mas quanto carinho na família. Eu acho que a família faz a diferença, né? O seu Agnello é nosso tio, né? Que bom. E foi cuidado com o maior carinho, mas ela já está com Deus, seu Agnello, mas vamos à luta, né, doutor? Agnello, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado, tenho certeza que nós lutamos juntos. Mas é isso que a Eliana falou, eu também gosto de sempre dar uma filosofadinha, porque a gente já pegamos aí milhares de pacientes e tem aqueles que quando a coisa é benigna, que você consegue, né, extirpar totalmente o problema, você resolve. Agora, quando a coisa não é boa, aí é só lá em cima mesmo, a gente luta, prolonga, a família se esvai, vai se acostumando com a ideia,
Mas é lá em cima, que a Eliane disse, é lá em cima que controla. Quando a gente não consegue controlar aqui, é porque lá em cima já tá definida a coisa. Boa noite, doutora Eliane, boa noite, doutor. Doutor, tem muita dor de cabeça só de um lado, e cada dia ela fica mais forte. Isso pode ser enxaqueca? Grande chance, né? A chance é muito grande, já que existe as entidades das cefaleias em que persiste muitas vezes de um lado só, mas volta na mesma tecla, né? Tem que ser investigado, não é porque minha prima tem uma dor de cabeça que é igual à minha, então é familiar. Não, tem que ser investigado, mas existe sim patologias benignas, doenças benignas das cefaleias em que ela persiste de um lado só, sempre numa mesma hora, mantém essas características. Eu queria só fazer um adendo, me ocorreu aqui, eu acho que é um adendo nisso, que a cefaleia, quando ela é hemicrânio, precisa ver bem, se ela é só metade do crânio, também Sim. pega metade da face, que nós temos as dores de trigêmeo, Já tem até a trigeminalgia, que é uma doença que pega uma parte do crânio, mas pega a face também. Os trigêmeos, os 3 nervos do trigêmeo, mandíbula, maxila e o facial. Então, é uma dor de um lado só, fulgurante e recidivante, muitas vezes assemelha com a dor de dente e muitas vezes precisa tomar uma conduta cirúrgica. Nesses casos, acaba caminhando para a cirurgia. Aqui é o Carlos Eduardo dos Santos. O senhor também operou minha coluna cervical em 2009. Gostaria também de te mandar um abraço e dizer que rezo também, para que Deus te ilumine sempre. Obrigado, Carlos. Continua rezando para nós. Então, é o que a gente precisa diariamente para suportar essa carga que Deus nos deu. E graças a Deus estamos vencendo. Estamos vencendo. Boa Obrigado. noite, doutor, e boa noite, doutores. Sejam bem-vindos à Mococa, doutor. Eu sou a Meire Massu, tenho 48 anos. Meu irmão, há 7 anos, morreu de aneurisma. E, recentemente, minha mãe também teve aneurisma e faleceu. Eu sou hipertensa e tenho muita dor de cabeça. Fico até uma semana com dor. Chego a tomar 50 gotas de dipirona, né? E não passa a minha dor. Parabéns pelo programa, sou a Meire da Vila Carvalho, um beijo. O senhor acha que a Meire merece uma investigação diferenciada, doutor? Boa noite, Meire. Eu acho que você deve fazer uma investigação. Aquilo que nós vamos na primeira pergunta lá. Familiares diretos, quer dizer, mãe, irmão, é obrigatório você fazer uma angiorressonância. Porque essas dores de cabeça tua pode ser de outra etiologia, mas nós temos que afastar a possibilidade de uma malformação vascular em você como um aneurisma. É fundamental que você procure para fazer uma angiorressonância. A Vera do Jardim Nova Mococa diz que tem escoliose, né, na coluna. Tem um desgaste. Gostaria de saber, doutor, isso é cirúrgico? Na verdade, assim, a patologia da escoliose muitas vezes não é tratado pelo neurocirurgião, seguindo mais pelo ortopedista. São alguns neurocirurgiões em que fazem o acompanhamento. Eu atendi, inclusive, foi daqui de Mococa, uma criança, na verdade, uma adolescente, em que ela tinha uma escoliose. Porém, a escoliose, ela tem que seguir um protocolo para dizer se ela é cirúrgica ou não. Muitas vezes ela não é cirúrgica, você coloca um colete e esse colete você vai fazendo o acompanhamento da evolução, se você consegue fazer a torção da coluna para a posição correta ou não. Mas isso é de caso a caso. Na verdade, o que a gente aconselha é procurar um ortopedista, né, para que, na verdade, um ortopedista que faça o trabalho em cima das escolioses e te coloque na escala para saber se é um padrão, se tem necessidade cirúrgica ou não. Boa noite, me chamo Luísa. Meu filho, doutor, fez uma apendicectomia há 1 mês. E está sempre com dor de cabeça agora. Se ele está deitado, ele não tem dor.
Aí ele vai no pronto-socorro, toma soro e melhora. Aí volta a dor. Ele tem 13 anos. Pode ser por causa da RAC? A RAC, quando foi que ele operou da Ela não falou. Há um mês, mais ou menos, mês, ela mais ou disse. menos? Normalmente está fora do período. A RAC, quando você perfura a dura mater, pode ficar uma pequena fístula e sair líquor por ali e ser causa de dor de cabeça, sim. Mas com um mês mais ou menos de evolução, possivelmente não seja da RAC. Ele não tem febre, ele não tem náuseas, vômitos. A ferida está boa. A ferida onde perfurou está tudo ok. Ele precisa ser avaliado, porque não é comum, a não ser que ele faça uma fístula interna, mas com esse tempo é mais difícil. Mas eu gostaria que você levasse o teu filho para o cirurgião e discuta com ele as possibilidades de algum processo infeccioso crônico aí. Boa noite, meu nome é Renata. Sou irmã do padre Rafael, que foi submetido a uma cirurgia na coluna no ano passado. Em nome dos meus pais, Antônio e Neuza, gostaria de agradecer à doutora Eliana por sua dedicação e prontidão no caso do meu irmão, e aos doutores pelo excelente atendimento e profissionalismo. Que Deus os abençoe, que vocês continuem essa linda missão, com o mesmo amor e dedicação que dispensaram ao meu irmão. Eu já lembrei dele, lembra que estava na Itália, né? É mangioma. Ele fez todos os exames na Itália, falou que estava tudo normal, né? E trouxe o lado italiano, eu não entendi nada. Isso mesmo, né? isso mesmo, Nós tivemos que refazer Ele tudo. fez a ressonância lá, né? Lá na Itália, e veio só o laudo, né? Não sei se você lembra. E veio em italiano, né? Aí nós tivemos, tem que começar de novo, né? Mas só um abraço, né, para o padre Rafael, espero que esteja tudo bem com ele, né? Muito obrigado pela lembrança, foi um prazer muito grande trabalhar com o padre Rafael. Estamos lá, nossa equipe. Ele foi recentemente, está no Rio de Janeiro agora. Ah, está no Rio de Janeiro? Doutor, gostaria de saber o que causa derrame nos dias de hoje? Existe assim alguma coisa que a gente pode fazer para evitar essas perdas de neurônios? Também não deixou quem é para a gente. Isso aí é uma coisa interessante. Os dias de hoje é propício para se ter um derrame. O que mais mata o ser humano ao longo do tempo é o estresse. O estresse é que nos mata, o estresse é que vai corroendo a gente devagarzinho aí, e muitas vezes fulminantemente. Mas se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver um controle rigoroso sanguíneo, procurar não adquirir, a não ser que seja congênito, diabetes, hipertensão, cuidar bem do colesterol, de epidemias, é mais difícil. E cuidando dessa parte só sobra o estresse. Tem que filtrar o estresse, senão é a grande chance de você ter um problema vascular, tanto cardiológico, cerebral, e envelhecer precocemente. Falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro, que é o nosso problema atual. Não tem como a pessoa ficar estressada, né? Não Imagina, aquelas ligações o dia inteiro, né? Então, não pode ficar ligando nem tumultuando, que pode ser uma causa de... Né? É uma causa alta de frequência. Boa noite, meu nome é Fabiana, sou da São Domingos. Eu tenho enxaqueca desde os 11 anos. Já estou com 35 anos. Fiz até aplicação de botulínica, né? Mas as dores fortes sempre vêm. É normal, doutor, fazer várias vezes essas aplicações? Isso resolve? Na verdade, assim, a grande maioria dos casos tem uma efetividade muito boa, né? Porém, vamos dizer assim, as dores de cabeça um pouco mais refratárias, elas, pode ser o seu caso, você faz, melhora algumas semanas e ela persiste.
Então, às vezes, seria até interessante conversar com o seu neurologista para ver se tem uma nova abordagem, um novo medicamento. Na verdade, teria que ver o tipo de dor que você tem, para ver se ela se enquadra também para a toxina botulínica. Então, na verdade, teria que fazer uma avaliação para saber se você entraria no quadro. Provavelmente enquadra, mas às vezes você ficar persistindo, seria interessante às vezes mudar um pouquinho a técnica, mas deveria conversar diretamente com o seu neurologista. Boa noite, doutora Eliana. Eu sou a Ana, trabalho aqui no SF Nenê. Um abraço para você, viu, Ana? Um abraço para todo mundo aí do Nenê Pereira Lima, do postinho daí, que eu gosto tanto de vocês. Então eu falo assim, que delícia você torna nossas quarta-feiras, doutora Eliana. Muito obrigado. Continue aí, toda quarta, e quando você não puder assistir de quarta, assiste quinta no reprise, tá? Bom, mas eu tenho uma má formação na coluna lombar, associada com uma doença osteoarticular. Já fiz alguns anos, né, uma radiofrequência num hospital especializado em coluna e dor em Ribeirão. Mas minhas dores são crônicas. Não tem nenhum remédio, assim, doutor? Às vezes é só cirurgia mesmo, em dores crônicas, ela pergunta. Na verdade, assim, primeiro, aquele negócio, teria que avaliá-la adequadamente, né, ver qual que é essa anomalia que você tem na coluna, porque você fazer bloqueios, fazer radiofrequências, na verdade, tem que ser uma indicação muito precisa, assim como colocar o parafuso. Na verdade, se você fizer um bloqueio facetário para um paciente que tem uma dor radicular, ele não vai ajudar em nada. Então, às vezes, uma segunda opinião do que está sendo feito seria interessante. Agora, um outro problema que acontece com muita frequência com os pacientes de coluna é que o paciente ele faz o tratamento intra-hospitalar, porém ele não faz o acompanhamento em casa. Por exemplo, fazer uma fisioterapia, perder peso, isso daí está totalmente vinculado ao resultado do procedimento. Então, você ter êxito no procedimento, ele envolve outras atitudes e que muitas vezes parte do paciente. Não sei se é o seu caso, mas eu acho que ou você deveria, às vezes, até procurar uma segunda opinião ou refletir se você está seguindo corretamente o que deve ser feito no pós-operatório, no pós-procedimento. O seu Décio Pinheiro também ligou para deixar um abraço para a doutora Eliana e para os convidados, para os dois doutores Luiz. Para os dois Luiz. O senhor já cuidou, doutor, de 2 pessoas de minha família. Sou muito agradecido ao senhor. Desejo-lhe uma boa-vinda a Mococa. Então, está aí o recado do seu Décio Pinheiro, que desenvolve um importante trabalho no nosso Lions Clube de Mococa. Décio, muito prazer. Muito obrigado e continuamos ao seu inteiro dispor. Mas quanta gente que o senhor já operou, hein, aqui, doutor? Já. Mas o senhor sabe que tem uma pessoa que o senhor operou que queria também ligar, ela falou assim, doutora, eu não vou conseguir ligar, que eu ainda não estou muito bem, mas eu vou deixar gravado o meu muito obrigado também, essa pessoa, porque ela falou assim, eu operei faz muito pouco tempo, mas eu vou deixar gravado, vai? Eu falei, então tá bom, então grava pra gente. Vamos lá, doutor. Boa noite, doutora Eliana, boa noite, doutor Luiz, pai, doutor Luiz, filho. É um prazer enorme poder falar um pouquinho de o quanto vocês têm feito a diferença na minha vida. No momento aí de um diagnóstico bem tumultuado, né, que eu recebi, eu pude ter aí o prazer, a felicidade da doutora Eliana me encaminhar para vocês. Eu passei por uma cirurgia, né, e a cirurgia foi um sucesso. Eu pude conhecer 2 profissionais aí, humanos, profissionais comprometidos mesmo com a medicina, com a vida das pessoas. Então, assim, foi uma felicidade muito grande de, assim, em meio a essa preocupação minha, estar diante de 2 profissionais que conseguiram passar para mim paz, segurança. E, assim, a cirurgia foi um sucesso. Eu estou me recuperando, ainda fizeram poucos dias de cirurgia.
Eu acredito que é daqui para melhor. Um abraço bem especial para vocês. Que o Senhor possa continuar mantendo vocês, essas pessoas humanas, esses médicos maravilhosos, profissionais mesmo, que fazem a diferença na medicina. Então, que as mãos de vocês continuam sendo abençoadas. Agradeço também a doutora Eliana, que tem hoje um lugar especial no meu coração, que foi uma mãezona para mim, esteve junto comigo na hora do diagnóstico, me apoiou, me encaminhou, fez de tudo, uma mulher maravilhosa, que assim vou guardar no meu coração para sempre. Então, um abraço para vocês, a gente ainda vai se ver, porque eu ainda tenho nossos retornos, né? Nós iremos nos encontrar, mas desde já um abraço, tá? Tudo de bom, fiquem em paz, com Deus e obrigada por tudo. Essa é recente, né, doutora? Sabe que eu estava pensando aqui, gente, a Marli podia estar assistindo a gente, quem sabe a Marli liga aqui. Ligou. A Marli, quando ela ficou sabendo, vocês iam falar, vai que eu não consigo chegar lá, né? Eu vou gravar para ele. Eu pensei. Então vamos lá, boa noite. Doutor, eu gostaria de perguntar para o doutor Luiz Antônio, eu sou portador de neurofibromatose. Doutor, essa doença é grave? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Então, ele não deixou o nome também. Mandou o WhatsApp, não deixou o nome. Neurofibromatose é uma doença, podemos dizer, tem vários tipos de neurofibromatose, como em toda patologia, e neurológica também. Você tem é uma doença, por exemplo, neurofibromatose é uma entidade, que tem os casos leves, tem os casos moderados e tem os casos graves. Para se ter uma ideia, para ficar mais fácil de entender, a gente observa muitos casos de neurofibromatose, que você não tem remédio para dar, você não tem um remédio que você dá, some as tumorações. Já operamos muitos casos de neurofibromatose, tanto a nível de nervos cranianos como nervos periféricos. Então, ela é uma doença, assim, entre aspas, grave, mas depende das nuances clínicas de cada uma. Então, nós já tivemos essas várias nuances. Olha, tem tanta pergunta aqui que eu estou meio perdida aqui hoje, viu? Mas vamos lá, ó. O Augusto Amato Júnior disse, doutor, você fez uma cirurgia já em mim também, né? A cabeça. Fui muito bem atendida, estava com saudades de vocês, tá? Estou muito feliz em vê-los em Mococa. E recebo um grande abraço meu, do Augusto Amato. Né? Augusto, muito obrigado pela lembrança. Realmente, aquilo que eu falei no começo, a gente está sempre pronto para vir aqui em Mococa passar alguma informação para a população que assiste a TV dia. E é um prazer, realmente, a gente tem um carinho especial com nossos pacientes aqui de Mococa. É um prazer receber os seus agradecimentos. Inclusive, o filho dele se formou em medicina também, né? E dele também, mais um médico. Mais um médico para colega nosso. Colega nosso. Bom, a Maria Rita, da Vila Náufel, ela também ligou, falou, doutor, fiz uma cirurgia em junho. Depois de 3 meses, pediram para eu fazer uma ressonância, estou aguardando, porque eu preciso fazer pelo SUS. Gostaria de saber se esses controles têm que ser urgentes, né? Agradeço muito a doutora Eliana, pois foi ela quem me encaminhou para fazer essa cirurgia. Mas, como foi pelo SUS, tive que fazer em Mogi Guaçu. Como eu disse, ainda é uma frustração nossa não poder atender todos os convênios, incluindo o SUS. A gente gostaria, nós vamos chegar lá ainda, de a gente poder encaminhar os pacientes do SUS para o nosso serviço, para a Santa Casa de Ribeirão Preto, onde é o nosso local maior de trabalho. Mas, lógico, eu não sei a patologia que você operou, mas se foi indicado para você fazer uma ressonância em 3 meses, você tem que lutar, falar com o teu médico e no departamento que foi solicitado, e para ver se tem necessidade de prioridade, se é urgente ou não.
O controle, cirurgia é fundamental o controle periódico. O senhor Geraldo Ribeiro, ele disse que ele tem um barulho na cabeça terrível. Já fiz vários tratamentos, até em São Paulo. Mas agora eu estou pensando em passar com a doutora Eliana. Porque todo mundo aqui está fala tão bem da senhora, e eu ainda vou ouvir sua opinião. É um prazer, seu Geraldo, recebê-lo lá no consultório, ou lá no posto de saúde, tá? Eu sempre falo que, para mim, depende do lugar que você vá, né? O atendimento é o mesmo, apenas o conforto, né, que é diferente, mas o remédio é o mesmo. Será um prazer cuidar do senhor, viu? Você vai estar em boas mãos. A irmã diz o seguinte: doutor Luiz Antônio, o senhor operou minha coluna uma vez. E ela disse que ela levou também a mãe, que estava com muita dor de cabeça e não dava nada nos exames. E o senhor fez o diagnóstico de herpes zoster. Minha mãe, doutor, já até faleceu. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é isso e do tratamento, né? Porque às vezes pode ajudar alguma pessoa que tem a mesma coisa. É a irmã. Você falou que a irmã já conversamos no início? Eu acredito até que é a mesma. Né? Irmã, o sobrenome. Ela não falou agora o sobrenome dela. Mas eu acho que eu sei que é a mesma. O senhor sabe quem é? A irmã. Eu acho que eu sei que é a irmã, que nós operamos ela de coluna e operamos o marido dela também de aneurisma. E a mãe de herpes zoster. E a mãe de herpes zoster. O herpes zoster é uma patologia grave, que nós podemos ter encefalite por herpes zoster, nós podemos ter trigeminalgia por herpes zoster, nós podemos ter dores fulgurantes nos nervos intercostais por herpes zoster. É uma patologia que leva um processo imunológico, desenvolve um processo imunológico inflamatório nos nervos, com dores fulgurantes muitas vezes. A sorte que hoje a gente controla a grande maioria com antivirais e analgésicos potentes. E as infiltrações, às vezes. Outra pessoa aqui que também quer fazer uma pergunta para o senhor diz o seguinte: aproveito para dar um forte abraço no meu professor, Dr. Luiz Antônio, e estendo a seu filho, o Luiz Antônio Júnior, que continua mostrando sua incansável luta e dedicação à neurocirurgia. Aproveito para que podemos falar um pouquinho, doutor, qual a indicação de cirurgia em caso de epilepsias de difícil controle? O meu abraço eterno e forte do Jorge Santurbano, que está aqui para te assistir, seu ex-aluno, e gosta muito de vocês. Esse Jorge é uma figura, hein, doutor? O Jorge é uma figura, assim, para mim, uma figura que a gente chama de aquelas figuras impolutas. O Jorge é daquele aluno, realmente, ele faz questão de me falar que eu fui professor dele, mas eu faço questão também de lembrar que é muito gostoso ver aqueles alunos que passam o professor, que ficam melhor que o professor. E esse é o caso do Jorge. Vocês têm uma sorte de tê-lo vizinho, aqui, bem próximo de vocês. É um neurocirurgião de extrema habilidade, um neurologista muito bom. Os casos dele, ele tem um carisma, um ligante social, um ligante com os doentes dele, que o médico tem que ser igual ao Jorge. Muito obrigado, Jorge. Mas a tua pergunta é uma pergunta sobre epilepsia. É o seguinte: epilepsia, as indicações, lógico, você tem aquelas epilepsias que tem causa, por exemplo, um tumor, uma malformação numa área epileptógena, você opera, você alivia o problema. Agora, tem aqueles casos de epilepsia funcional, né, que só é por disfunção daquelas zonas do hipocampo, que você acaba levando uma cirurgia, quer dizer, retirando o hipocampo. Você sabe que é a amígdalo hipocampectomia, que é uma cirurgia. E aqueles casos hoje você leva para a cirurgia, aqueles casos que você faz várias associações de medicamentosa e não resolve. Ou o medicamento
acaba fazendo mal para a pessoa, ou a pessoa não adere ao tratamento, aí sim ela vai para a cirurgia de epilepsia. O Hélio Perucelo disse assim, ó, fui operado pelo Dr. Luiz e pelo seu filho em dezembro. Era uma hérnia grave. Doutor, estou ligando porque só tenho a agradecer. Minha recuperação foi 100%, fui muito bem atendido. Agradeço pelos ótimos profissionais que vocês são. Tá, obrigadão, seu Hélio. Já voltou no retorno, porque eu acho que já está na hora, não está não? Estamos esperando o senhor lá, tá? Tem alguns que some, não tem? Tem. Que aí volta... Fica bom só. Aí volta depois só para falar um oi. Mas é interessante. E tem aqueles que falam assim, ó, eu vou voltar e nunca mais volta, né? Boa noite, doutores queridos. Que felicidades vê-los bem e de volta em nossa cidade. Fico aqui pensando quantas pessoas vocês já cuidaram desde a época em que eu conheci. Quantas mães felizes como eu vocês deixaram. Saibam que sempre estarão e estão em minhas orações. Peço a Deus que ilumine e proteja suas famílias. Mais uma vez, meu muito obrigado, com todo carinho, Silvio e Luiz Fernando, os pais do Tiaguinho, que também estão assistindo o programa aqui de hoje. Né? Olha, a gente fica muito até emocionado com essas palavras, e realmente é o que a gente precisa. Oração, pensamento positivo, que eu tenho certeza que é isso que leva a gente ainda continuar com continuar com o nosso lema, com as nossas intenções. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Tenho muita dor nos ombros. Isso também pode ser de causa neurológica? Pode. Na verdade, dor no ombro pode ser... A gente tem que dividir em grupos de patologia. Ela pode ser oriunda da coluna cervical, né? E também tem algumas pessoas em que apresenta na verdade, uma estenose na região do punho, que é uma região que chama túnel do carpo. Quando o paciente, dependendo do tipo de trabalho, o trabalho manual, né, ele pode ter uma estenose dessa região, um aperto dessa região. E, na verdade, assim, é bilateral, são dos dois lados, e muitas vezes inicia-se com uma dor que pode vir para os ombros. Então, assim, pode ser de cunho da coluna cervical, como a síndrome do túnel do carpo. Então, vamos lá. Meu nome é Sônia Vioto. Gostaria muito de agradecer aos doutores, pai e filho, que fizeram a cirurgia da minha mãe Zelinda Vioto há 1 ano atrás de nevralgia de trigêmeo. Nossa. Ela sofreu demais com essa dor e hoje não tem mais nada. Tem qualidade de vida, né? E melhor, todos nós da nossa família somos gratos ao Senhor, não só ela. Seja muito bem-vindo ao Mococa. Obrigadão. Fez até uma história aqui, Mococa, né? Eu acho que é uma história de vida, né? Quando ela chegou lá, ela estava totalmente descrente, né? Que realmente é uma patologia em que a dor é uma coisa... A gente já viu o paciente querer bater a cabeça na parede de dor mesmo do trigêmeo. Então, muito forte. Muito obrigado. Ó, o seu Valdemar aqui do centro, disse que tem um problema na cabeça, que começou com dor de ouvido, e agora a dor de cabeça dele está terrível. Ele tem 64 anos e está até tendo esquecimento. Ele quer saber se isso pode ser por causa da dor de cabeça. Esquecimento. Na verdade, pode. Na verdade, hoje em dia, muitos pacientes, se você pegar dos pacientes que chegam para a gente da parte clínica, né, que vem muita gente da parte clínica para a gente também, de 10 pacientes, 6, às vezes até 7, dependendo do dia, vem com a queixa de esquecimento. E a gente está vendo bastante, existe até um grupo de estudo em cima disso, mostrando que, por exemplo, ele que tem 60 e poucos anos, os avós dele, eles iam dormir 6 da tarde, acordavam 5 da manhã, tinham uma vida muito pacata, e correlacionando com ele, hoje você tem, fora o estresse do dia a dia, né,
ele muitas vezes tem o número de informações. Então hoje você tem WhatsApp, tem televisão, tem internet. Então o cérebro ele pode passar por uma estafa cerebral. E às vezes ele, entre aspas, joga algumas coisas fora em que são essas amnésias lacunares que acontecem. Então, na verdade, muitas vezes o paciente chega lá, doutor, tem um Alzheimer. Não, calma, vamos investigar adequadamente, que não é por aí. Então, o paciente chega muitas vezes assustado. Então, a maioria dos casos não é um caso como esse, mas deve ser investigado. E às vezes a pessoa tem uma depressão, né? Sim, sim. Tem outros fatores, e começa a ficar esquecido porque não dorme bem à noite. E já fica achando que já está com Alzheimer, né? E até pessoas jovens, né? Vocês devem também atender muitas pessoas jovens, falar que está esquecido, né? É o medo geral do Alzheimer. Mas vamos lá. Boa noite, doutor. Eu sou a Camila da Coab 2 e meu filho é seu paciente. Ele está com suspeita de autismo e está fazendo uma investigação. Tem 5 anos. Precisa fazer um eletroencefalograma, mas não fica quieto e não deixa fazer o exame. Pode ser da criança? Camila, pode ser da criança. Só que assim, hoje em dia a gente prefere sedar as crianças em ambientes que tenham condições, caso haja algum efeito colateral, algum problema, que tenha condições de atender a criança, né? Então, de primeiro se dava um medicamento, assim, você dava as crianças, fazia eletro, assim, até de rotina. Hoje a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes você pode dar um medicamento para sedar uma criança e ela ter algum efeito que precisa, às vezes, de um oxigênio, de alguma coisa, né? E a gente tem que se prevenir, porque a gente nunca sabe, né, quem que vai apresentar. De primeiro fazia isso como rotina, né, doutor? Dava de floral para todo mundo, fazia, né? E hoje já existe uma certa reserva, né? Mas, Camila, tem que ter paciência. Você sabe que tem mãe que vai 2, 3, 4 vezes, uma hora consegue, né? O eletroencefalo também é um exame que ajuda. Mas quando você quer tratar um paciente, você trata independente do eletroencefalo, né? Totalmente. Mas não pode desistir, não. A Márcia, da Coab 2, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a dor do trigêmeo. Quando que a gente tem que pensar em cirurgia? Bom, a dor do trigêmeo, na verdade, quando acontece essa dor, é o seguinte, o nervo trigêmeo, ele fica na região central do cérebro, ele sai da região central do cérebro, vem para a face e se divide em 3 partes, que é uma parte superior, uma parte média e a parte inferior. Ele é um nervo que, vamos dizer assim, a sua função principal é a parte sensitiva, né? Então ele são fibras de sensibilidade. E quando ele está na região de implantação no tronco cerebral, que é onde ele sai, ele pode estar próximo ou em contato com algumas artérias. E conforme o cérebro pulsa, ou melhor, o paciente tem uma anomalia, né, em que essa artéria e esse nervo ficam mais próximos, ou às vezes até grudados. Em alguns casos, a artéria nasce no meio do nervo, então depende do caso. E com o pulsar da artéria, porque quando o coração bate, ele dilata o vaso. Então o vaso sanguíneo ele não é rígido, o coração pulsa, ele dilata. Nesse dilatar ele toca no nervo, então ele comprime o nervo, e pode ser junto com um estímulo externo, ou bate o vento, ou está bebendo um copo de água, e isso gera uma dor que a gente tenta comparar, conforme o paciente explica para a gente. Todo mundo já deve ter ido num dentista, quando o dentista pega no nervinho e dá aquela dor que parece um raio. É aquela dor, só que no rosto, muitas vezes em uma dessas faixas. Então é uma dor horripilante, né? E o que acontece? Existem 3 tipos de procedimentos, basicamente, para tratamento disso, em que muitas vezes a gente escolhe pela idade do paciente, pelas patologias que o paciente tem. Às vezes o paciente tem um problema cardíaco grave, não tem como fazer o procedimento cirúrgico, porque a cirurgia é o melhor tratamento nesse caso. A cirurgia é o tratamento principal.
Paciente idoso, a gente tenta tratar primariamente ou com uma radiofrequência, que pela face você consegue acessar a base do crânio e tem um orifício de onde esse nervo sai. Você coloca essa agulha em contato com o nervo e você, a gente chama de ablação, você, entre aspas, queima um pouquinho o nervo, né? Já o balão, você vai com um dispositivo, que é um balãozinho na ponta, é um balão de verdade mesmo, e nesse orifício você infla esse balão e você amaceta esse nervo. E aí ele para de ter a condução da dor. Porém, muitos pacientes ficam com alteração de sensibilidade, ou então você faz o balão, daí um ano pode voltar. Então a gente tenta fazer mesmo em pacientes mais idosos em que não consegue suportar a cirurgia. Mas nós já fizemos em casos de paciente de 85 anos, então é uma patologia que às vezes você tenta fazer o balão, nesse caso a gente fez o balão, fez a radiofrequência, ele melhorou por 3 semanas e aí teve que fazer a cirurgia convencional porque realmente era uma dor incapacitante e o paciente não estava suportando mais viver, ele já não estava vivendo adequadamente. A sorte é que a dor é rápida, né? Se não, estava perdido. Sabe, uma vez eu fui atender o paciente, estava urrando de dor. A hora que eu cheguei, ele falou, agora passou. Graças a Deus. Tem caso, inclusive, de suicídio. Por causa dessa dor, né? Suicídio por essa dor. Então, gente, é algo que tem que ser cuidado. Dor Rapidamente. Tem que sentir, né? Bom, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ligaram, participaram, pedir até desculpa para quem não conseguiu ligar. Antes de terminar o programa, nós vamos descer para o estúdio, lá de baixo, que tem uma pessoa que quer encontrar o doutor também lá, mas a gente vai até, inclusive, né, se despedir no estúdio de baixo, né? Porque ela quer encontrar o doutor Luiz Antônio, mas é o pai que ela quer encontrar, porque ela não te conhece não, tá? Mas ela não consegue subir. Tá bom. Então nós vamos nos tirar o microfone, doutor, e vamos lá. né? O senhor vai se dirigir até o paciente que quer te reencontrar depois de 20 anos. 20 anos? Nossa Senhora. Depois de 20 anos, né, vai ter um reencontro, né? É uma paciente que o doutor Luiz Antônio atendeu, né, há muito tempo atrás. Então, ele vai até o estúdio de baixo só para fazer o encontro com essa paciente. E assim que fizer o encontro, a gente... Pode ir então, doutor, que ele vai acompanhar, né? É uma pessoa muito especial, que eu acredito que com 2 anos de idade, né? Inclusive fui eu que a atendi, que ela tinha uma dificuldade para andar, e isso fazem quase 20 anos, né? E ela foi submetida a um procedimento neurocirúrgico, e ela gostaria de hoje, a família, de encontrar, né, novamente com o Dr. Luiz Antônio. E ao saber que ele estava aqui, né, a família pediu para que a gente pudesse, né, ser assim, o protagonista desse reencontro depois de tanto tempo. Né? Porque vocês imaginam uma criança de 2 anos, né? A gente fala 2 anos com uma lesão no cérebro, medo, angústia que devem ter dado nesses pais, né? E saber que puderam contar com a ajuda de uma pessoa é muito gratificante, né? Vamos ver se o doutor já chegou, né, até o estúdio do programa Saúde, para encontrar então essa paciente que queria tanto vê-lo depois de quase 20 anos, né? Um caso grave, por sinal, foi um caso complicado, difícil, mas olha lá, 20 anos se passaram, né, dessa criança foi submetida a essa cirurgia e hoje os pais vêm pessoalmente, né? Pode descer, né? Vamos descer lá, né?
Quantos anos se passaram, hein, Giana? Mais de 20 anos se passaram, né? Doutora, graças a Deus, Né? nossa luta. Mais de 20 anos se passaram e olha aqui. Então, tudo vale a pena, né, doutor? Olha só, beleza. Era uma criança de 2 anos. Não, 1 ano e meio ela tinha, 1 ano e meio de idade. E ela estava com um tumor muito grande. E depois de 3 cirurgias, salvou a vida da Giana. Então, como agradecer uma pessoa que salva a vida de um filho? Não tem palavras. Gratidão eterna. Muito obrigada. Que bom, que bom. E nós ficamos amigas desde aquela época, Com né? certeza, doutora. A gente enche as paciências da doutora sempre. Ai, que é isso, né? Ela faz isso com o maior carinho. É o maior prazer, né? Mas olha só. Fala a verdade. E é algo assim que a gente não tem nem o que falar. A gente tem que sempre que acreditar, na verdade. Sempre. Né? A gente conta com anjos, né? Então, o doutor Luiz Antônio, agora um filho, né? E a senhora também, né, doutora? Sempre nos olhando, faz parte, né? E nós passamos por uns momentos difíceis há uns 2 meses novamente. E a senhora estava ali para nos ajudar. E a Giana fez a cirurgia em novembro de 95. Depois fez outra. O senhor me disse na rua, né? A gente andando na rua, o senhor falou assim, olha, uma só não vai dar para tirar o tumor, que era em média 7 centímetros. Aí depois ela fez outra cirurgia em fevereiro de 96 e a última em agosto de 96. Aí, né, conseguiu tirar tudo e aí foi aquela quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, né? Por 10 anos, né, acompanhou, acabou, né? Graças a Deus. Muito bom. Valeu. É assim. Valeu a viagem. Se valeu. Valeu se a viagem hoje em Mococa. Se valeu. Se valeu. Eu sempre falo assim, ó, a Giana é nossa santinha, né? Com certeza. E a Giana passa por tudo, tá sempre feliz. Eu nunca vi ela reclamando de nada. E se Deus quiser, nós ainda vamos ficar juntos por muito e muito tempo. E eu acho assim que é coisa de Deus, né? A gente tem que pensar que existe uma força maior, que nós somos instrumentos, né, de Deus na vida dessas pessoas. E vocês podem ter certeza que a nossa felicidade é tão grande quanto a de vocês. É isso que nos impulsiona a trabalhar cada dia mais, aí a luta, levantar cedo e a vencer cada obstáculo. A gente vê isso aqui, ó, gente bonita e gente feliz. É isso que a gente... Então, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui. Já está na hora da Giana dormir, não tá, Giana? Já, né? E fazer um agradecimento especial a todos vocês, ao Dr. Luiz Antônio, tanto ao pai como ao filho, que vieram gentilmente lá de Ribeirão Preto. A Giana quer entregar umas flores pro doutor, então vamos lá, Giana. Aí, ó, obrigado pra mim, meu filho. Aí. Obrigado. Prazer demais te ver, viu? Gostei demais de te ver. Gente, e que eu disse, né? A gente tem que sempre acreditar que tudo é possível, como vocês dizem, né? Uma criança com menos de 2 anos. E hoje a Giana está com quanto? 23. 23 anos. E nós estamos aí juntos, né? Tem felicidade maior que essa, doutor? Não tem preço. Não tem. Eu tô até meio emocionado. Não tem preço. Foi uma alegria muito grande ver a Giana aqui. Que Deus nos ajude, né? Continuar assim. Eu gostaria então de deixar registrado meu muito obrigado mais uma vez e falar para as pessoas que a gente tem que sempre acreditar. Acabou aquela época, gente, que a pessoa tinha um tumor no cérebro, fala, nossa, vai morrer, tem um aneurisma, não vai ficar curado. Hoje a medicina está muito avançada, não só como tecnologia,
ela tem pessoas, né, que estão comprometidas com esse trabalho. E eu tenho um prazer, assim, me alegrei imenso em poder receber pessoas como vocês, porque eu acho que a gente tem que acreditar. Eu sou uma pessoa que eu acredito no ser humano, eu acredito no SUS. Eu acho que a gente tem que lutar pelo SUS, eu acho que todas as pessoas têm que ter direito à saúde, né? E ver que vocês vêm de lá e falam, nosso sonho é atender o SUS de Mococa. E meu sonho também, quem sabe um dia, poder fazer algo, né, para que vocês realmente venham trabalhar de maneira completa e indistintamente a toda a população de Mococa. Eu me sinto assim extremamente feliz cada vez que eu posso ligar para vocês, pedir ajuda, como hoje, né? Eu falei, vocês vêm para cá, mas eu preciso pedir mais uma vez ajuda. E nunca recebi um não, sempre fui muito bem recebida. E eu sempre falo para os meus pacientes assim, quem a gente tem de mais precioso na vida é a mãe. Se eu der a minha mãe para eles operarem, vocês podem ir, que vocês vão tranquilo. Porque mãe é mãe, né? Mãe é gente, só dá para quem a gente confia. E como ele também fez pela minha mãe, que um dia precisou de um procedimento cirúrgico, eu entrego todos os meus pacientes com o maior prazer. E sempre que eles voltam felizes. E eu fico mais feliz ainda. Então eu gostaria também de dar meu abraço e meu muito obrigado. Eu viva muitos e muitos anos, porque para fazer outro assim, não vai ser fácil, não. Muito obrigado a você. É aquilo que nós já falamos para você, repetitivo, que a gente tem um carinho especial aqui com você, com o seu serviço e com o povo e o pessoal de Mococa, que a gente sempre pode ajudar. E ainda vou concretizar meu sonho de trabalhar os pacientes neurocirúrgicos do SUS. Tenho certeza que nós vamos fazer isso. Se Deus quiser. E você tem uma missão muito importante, né? Que é seguir os passos do pai. Né? Sim, também queria agradecer a população de Mococa. Quando eu vim aqui na inauguração da UPA, isso eu queria deixar registrado, eu vi o carinho também que a doutora recebe aqui. Eu até achei, quando eu encontrei meu pai, eu falei, é uma coisa maravilhosa, ela deve fazer o que ela faz para os filhos dela, ela faz para a população. Então, assim, eu vi, vamos dizer assim, descrições ali de pessoas falando com ela que chegou a emocionar. Então, obrigado de novo pelo convite, pela amizade. Eu que sinto lisonjeada de poder receber vocês aqui. Eu também gostaria de deixar meu abraço, né? Meu muito obrigado mesmo. E que a Giana seja uma de muitas e muitas pacientes que eu tenho certeza que gostariam de estar aqui com a gente. Gente, e a todos vocês que estiveram com a gente até agora, eu gostaria de deixar mais uma vez um beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. A ressonância magnética, um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens, já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor.
O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001, 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião, tecnologia a serviço da vida. Para você ter um bom descanso, uma noite tranquila, acordar descansado, nada melhor que um bom colchão e um bom travesseiro. Por isso, o Mococa tem uma loja especializada em colchões, que é o Palácio dos Colchões. Temos colchões de molas, colchões de espumas, colchões articulável, com massagem e sem contar a grande variedade em travesseiros. Temos também o box auxiliar e o box baú. Lembrando também que o Palácio dos Colchões faz as entregas imediatas, tanto em Mococa como toda a região. Fazemos também colchões sob medida. Palácio dos Colchões, a sua loja especializada de Mococa e região. Se encontra na rua 15 de novembro, 539 e o telefone é 3665-1011. Sônia Cabeleireira, agora em novas instalações, com mais conforto e comodidade. Uma equipe de profissionais qualificados e produtos de qualidade comprovada esperam por você. Na hora de escolher o seu salão de beleza, escolha pela qualidade e confiança. Escolha Sônia Cabeleireira. Agora junto com o SOS Beleza, oferecendo linhas de secadores, pranchas e muito mais. Além de assistência técnica especializada. Sônia Cabeleireira, Praça Major José Pedro 81, Mococa.